Bom dia! Abram-se as cortinas para mais uma aula de biologia e hoje finalizando genética. É isso mesmo, galera. A gente vai finalizar a genética, tá? Então a gente está entrando na reta final, última aula, tá? A gente vai falar aqui no CCIM, segunda lei de Mendel, falando sobre interação gênica, tá? Estamos na frente 4, módulo 3, página 191, que é o último tópico do livro 1, tá? Então a gente fecha o livro 1 hoje, nessa aula, tá? E então, vamos começar, né, galera? Vamos lá, então. Bom, espero que você esteja bem, tá? Esteja acompanhando todas as aulas aí, esteja compreendendo, né, as mensagens que a gente esteja passando aí, né, via remota, beleza? Bom, o que muda dentro da segunda lei para a interação gênica, né? Para esses efeitos de interação? Bom, a gente sabe que a segunda lei de Mendel ela vai trabalhar com 2 ou mais pares de alelos, aqui no caso 2 pares de alelos são suficientes, e que eles têm segregação independente, ponto. Isso é segunda lei de Mendel, tá? Só que o detalhe principal é esse, ó. Aqui eu tenho 2 pares de alelos, só que cada par determina uma característica cada. Então, nós temos 2 pares e 2 características. Isso é segunda lei de Mendel clássica, né? Porém, nós temos uma variação, essa tal da genética mais moderna, genética pós-mendeliana, e nós vamos trabalhar com 2 pares de alelos e uma característica, tá? Então, a gente vai interagir esses 2 pares para determinar apenas uma característica. Então, vamos ler esse detalhezinho aqui, ó. Ocorre quando 2 ou mais pares de genes não alelos, ou seja, em cromossomos homólogos separados, né, se associam, interagem, determinando uma característica, uma dada característica. Os genes têm segregação independente, porém não se manifestam de forma independente. Ou seja, eu tenho um par de alelos e eu tenho que interagir com esse outro par de alelos para gerar uma característica, tá? Essa é a grande diferença, tá? Bom, essa genética pós-mendeliana, então, a genética que foi estudada pós-Mendel, ela tem as heranças se afastam um pouco ou muito dos processos descritos por Mendel, tá? 2 pares, 2 características, muda bastante. As proporções fenotípicas podem variar em relação às proporções clássicas, podem, tá? Isso aqui é interessante, podem variar, como a gente vai ver em alguns casos. Podemos dividi-la em 2 partes, heranças qualitativas, onde o fenótipo depende de quais genes estão formando o genótipo. Isso aí, em interação gênica clássica, tem genes complementares e epistasia. Então, os genes complementares e epistasia são assuntos dessa aula, tá? No caso, a pleiotropia é aquele assunto que a gente viu lá atrás, né? Lá na última aula. A pleiotropia, quando você tem um par de alelos e ele determina 2 ou mais características, tá? É quase que um efeito contrário aqui, né? A herança quantitativa. Nesse caso, o fenótipo depende de quantos genes dominantes estão presentes no genótipo, tá bom? Aí a gente pode chamá-lo de poligenia, né? Ou herança poligênica, também pode chamar de polimeria. Detalhe, cor da pele humana segue esse padrão, tá? Vamos começar então. Aqui nós vamos estudar hoje os genes complementares, né, já. Daí a gente vai falar da epistasia e depois a gente vai entrar na herança poligênica, herança quantitativa, tá? Nos genes complementares, 2 ou mais genes se juntam para determinar um fenótipo. Na epistasia, quando você tem 2 pares de genes, um par de alelo, ele vai interferir, vai impedir com que o outro par se manifeste. Epistasia. E aqui é dependendo da quantidade de alelos dominantes. Isso tem um efeito, então, de adição, efeito aditivo, como às vezes a gente também chama. Muito bem. Interação gênica. Caso clássico, crista dos galináceos. Tá? Caso clássico, tem no seu livro essa exemplificação. Tá? Bom, genes com segregação independente que agem em conjunto para determinar um fenótipo. Tá? Então, nós teremos aqui 2 pares de alelos que vão interagir complementarmente para formar
uma característica, a cor, o tipo de crista do galináceo, tá? Aqui do lado a gente tem os tipos de cristas, não, a crista rosa, crista ervilha, crista simples e a crista noz, tá? E elas são determinadas exatamente por uma complementariedade gênica, ó. Crista noz é quando você tem errão e esão juntos no mesmo genótipo, 2 pares. Então, se você tem um errão, pelo menos um errão e um esão, os dois juntos se complementam para gerar a crista noz, tá? Bom, se for só o errão, sem a companhia do esão, a crista vai ser rosa. Esse errão é exatamente do rosa, tá? É uma espécie de convenção, então R de rosa. Assim como o E de ervilha. Ó, se tiver um esão, sem o errão, ela vai ser ervilha, tá? Então vai ter esse tipo de crista aqui. E se não tiver nenhum alelo dominante, ela vai ser o quê? Simples, tá? Então é aí que a complementariedade de genes acontece, tá bom? E uma ideia bem rápida e assim para você entender, tá? Se você pegar, por exemplo, um errão, errinho, esão, esinho, ou seja, um dihíbrido, e cruzar com outro dihíbrido, tá? Ó, é outro errão, errinho, com esão, esinho, você está fazendo um cruzamento em segunda lei de Mendel, clássica, tá? Com a herança, agora com interação gênica, tá? Mas olha só que interessante, aqui nesse genótipo, deixa eu pegar a nossa seta aqui, isso, contador, ó. Então nós temos aqui um híbrido, dihíbrido, outro dihíbrido. Então, lembrando daquele cálculo, né? Aqui tem 4 tipos de gametas diferentes, aqui também tem 4 tipos de gametas diferentes. E aí, se eu pegar esses 4 gametas e cruzar e fecundar esses 4 gametas, nós teremos 16 genótipos, tá? E aí que vem aquela regra. 16 genótipos, a gente tem 9 para 3, para 3, para 1, tá? Então, na interação gênica com genes complementares, nós vamos manter, lembra que a gente mantém ou pode variar, né? A proporção. Tá? Então, aqui vai ficar 9, 3, 3, 1. Sendo que esse 9 é errão e esão, do jeito que é nós. Aqui o 3 pode ser errão, esinho, esinho. Ou seja, aqui, né, é uma crista rosa. Aqui nesse outro 3 vai ser esse genótipo, errinho, errinho e um esão. E nesse último aqui vai ser errinho, errinho, esinho, esinho. Beleza? Então, a gente tem essa proporcionalidade, essa proporção aqui nos genes complementares, tá? Outro caso de genes complementares, que eu posso citar para você, mas é mais ou menos o mesmo estudo, tá? É a questão da surdez, tá? Ó, o homozigoto para qualquer um dos genes envolvidos gera surdez. Então, vamos tentar. Surdez hereditária no ser humano. Se a pessoa herdar desão e esão, os dois dominantes, pelo menos um dos dois dominantes, né? Um e outro, né? Desão e esão, ele vai ser normal, tá? Porém, se porventura, ele tiver só um desão, esinho, esinho, ou desinho, desinho e esão, ou pior ainda, né? Não tem nada esse aqui, ele vai ter algum tipo de surdez. Por exemplo, se ele tiver falta do esão, não vai ter o nervo acústico, não forma o nervo acústico, tá? E se ele não tiver o desão, não forma a cóclea, tá? Então, isso é uma complementação de genes. Os genes se complementam para gerar uma estrutura normal, tá? Uma estrutura normal para surdez, tá? Então, ó, tem 2 ou mais pares de genes que determinam uma característica. É um outro caso. Muito bem, aí a gente tem o caso clássico da epistasia, certo? Bom, esse caso também é um fator de interação gênica, tá? Então a gente vai ter interação gênica, só que é quando um par de alelos ele acaba impedindo com que o outro par se manifeste. Então, ó, é um tipo de interação em que um certo gene, dito epistático, tá? De um certo locus, inibe o efeito do gene de outro locus.
tá? Então, assim, ó, a diferença entre epistasia e dominância é que essa última trata apenas da inibição entre genes alelos, tá? Então, esse par de alelos vai determinar a epistasia desse outro. Bom, só que aí existem dois tipos de epistasia. Pode ser que ela seja uma epistasia do tipo dominante, tá? Então, quando o alelo dominante é o alelo epistático, mas existe a epistasia recessiva, tá? Quando o alelo epistático é o recessivo, tá? Então, a gente pode ter essas duas diferenciações. Bom, vamos para uma epistasia do tipo dominante, tá? Vamos lá então, ó. Nos cães, um exemplo, tá? De epistasia dominante, o gene Izão é epistático e inibe os genes Bzão e Bzinho. A presença do alelo Izão confere cor de pelagem branca, enquanto a sua ausência do alelo Izão, né, e a presença do Bzão é a cor preta, e a ausência tanto do Izão quanto do Bzão, a cor é marrom. Já a gente vai ver isso aqui, tá? Se cruzarmos dois cães de pelagem branca, híbridos, esse e esse, teremos uma proporção de 13:3 ou 12:3:1, como mostrado abaixo. Bom, esse 13:3 eu vou explicar para você de uma maneira um pouquinho diferente, depois a gente vai ter, então, uma outra discussão. Mas aqui, essa proporção 12:3:1 é assim, ó. Temos dois pares de alelos, B e I. Bzão, Bzinho, Izão, Izinho, tá? Esse Bzão determina a cor do cachorro, né? A cor do cão, preta. Se for o Bzinho, ele é marrom. Agora, se tiver a presença do Izão, aí que vem o grande detalhe da epistasia. O Izão não deixa o Bzão, preto, e nem o Bzinho, marrom, se manifestar. Então, o cachorro ele vai ser o quê? Vai ser branco. Tá? Então, ele não vai ter preto nem branco se tiver o Izão. Por isso que a gente chama que ele é o gene epistático, gene de epistasia. Como o Izão, dentro do par de alelos, Izão e Izinho, é o dominante, a gente fala que é uma epistasia dominante. Tá? Aí, sendo assim, nós temos o seguinte fato. Ó. Esse aqui, Bzão, Bzinho, Izão, Izinho. Que cor que é esse cachorro? Bom, veja que tem a presença do Izão, então ele é branco. Mesmo com o Bzão, não interessa, tá? O Bzão aqui, ele é o hipostático, ele não vai determinar nada. Então, esse cachorro é branco, vamos imaginar que ele seja o macho, e esse aqui, Bzão, Bzinho, Izão, Izinho, é a fêmea, também é branca, né? Branca, branca. Bom, aí você tem, no caso, um dihíbrido com um dihíbrido. Como a gente viu naquele exemplo anterior, dos genes complementares, você poderia falar, professor, então vai dar 9:3:3:1. Mas é aí que mora o perigo, tá? Por quê? 9:3:3:1 até pode ser que dê, tudo bem? A gente vai ter essa característica mesmo, né? 16 genótipos, beleza? Só que esse aqui é o quê? Esse aqui é Bzão, alguma coisa, Izão. Legal? Esse aqui é Bzinho. Opa, eu posso colocar Bzão de novo? Bzão, alguma coisa, Izinho, Izinho. Beleza. Isso já é clássico, né? Isso aqui é o que a gente sabe fazer tranquilamente. Bzinho, Bzinho, Izão. Opa, Izão aqui, tá? Com alguma coisa, né? E esse é Bzinho, Bzinho, Izinho, Izinho. Veja o detalhe. Qual é a cor desse cachorro? Ele é branco, professor. Beleza. Que cor é esse cachorro? Ele é preto, professor. Tem Bzão e não tem Izão, então ele é preto. Fechou, beleza. E esse aqui? Qual é a cor desse cachorro aqui? Ele tem Izão, não interessa se tem o que tem antes aqui. Izão é branco. E esse aqui, Bzinho, Bzinho? Ele pode ser marrom. Bom, ele só será marrom se não tiver Izão. E é o que acontece. Então, esse aqui vai ser marrom. É aí, então, que nós vamos somar. 9 com 3 vai dar 12. 12. 3 e 1. Então, fica 12 brancos, 3 pretos e 1 marrom. Tá bom? Essa é a ideia.
E essa daqui? Bom, essa daqui é o seguinte. Existe caso que, por exemplo, tá? O epistático ele vai determinar a mesma cor do hipostático. A mesma cor do hipostático. Então, seria mais ou menos isso aqui, ó. Seria mais ou menos isso aqui. Imagine que para dar 13, 1, esse aqui, né, no caso, o Bzinho, ele não iria, com o Izão, não iria se manifestar. Por quê? Porque o Izão e o Bzinho, eles são da mesma cor, tá? Então, ficaria assim, ó. O Bzão é preto, o Bzinho é marrom e o Izão também é marrom. Então, o Izão marrom, nesse caso, vai determinar, né? Então, olha só. Esse aqui seria o quê? Esse aqui seria o quê? Marrom, porque tem Izão. Hipotética, então eu estou fazendo para esse resultado, ó. Então, esse aqui não seria branco, esse aqui seria marrom. Então, ó, Izão, Bzão, aqui não seria preto, seria marrom. Aqui seria preto, porque não tem o Izão. Aqui seria marrom também, Izão, Bzinho, né? Seria marrom de qualquer maneira. E esse aqui seria o quê? Bzinho, né? Ó, ele seria, então, outro marrom. Então, nós teríamos 9, 3 e 1 marrons e 3, nesse caso, seria preto. Tá bom? Então, esse aqui, no caso... Aliás, desculpa, errei. Eu fiz diferente. Esse marrom, né? Ó, então, aqui é marrom e aqui é marrom. Então, e esse aqui é preto. Esse aqui vai ser o único preto. Então, vai ficar 9 com 3... com mais 1, vai dar 13 para 3, tá? Bom, é bem raro isso acontecer. O mais comum da epistasia é dar nesse resultado aqui, ó. Epistasia dominante, a tendência é que seja 12, 3, 1. Por quê? Porque nós teremos 3 fenótipos diferentes. E quais são esses 3 fenótipos diferentes? Aqui, ó. Preto, marrom e branco, tá? Sendo que o epistático, então, ele acaba sendo diferente dos outros pares ali. Beleza, gente? Tá? Então, eu aproveitei esse mesmo slide para apresentar para vocês 2 tipos de resultados de epistasia dominante. Legal. Podemos construir o quadrado de Punnett para a gente chegar nesse mesmo resultado. Bom, e no caso da herança por epistasia recessiva, como é que fica, prof, essa questão? Bom, aqui o segredo é a epistasia é recessiva, tá? Logo, então, o alelo epistático ele é de caráter recessivo, tá bom? E o hipostático ele vai ser o dominante. Bom, eu vou pegar, então, o exemplo aqui dos cães, né? O cachorro labrador, tá? Para a gente, então, analisar esse fato. Olha, dá uma olhadinha na seguinte descrição. Eu vou pegar o Bzão, tá? O gene Bzão. Oh, meu Deus, deixa eu pegar outro aqui. Vou pegar esse mais fininho aqui. Então, ó, o Bzão, alelo, tá? Ele vai determinar a cor preta. Beleza? Preto. Bom, prof. O Bzinho é o marrom, tá? Então, o Bzinho é o marrom. Eu só abreviar aqui, tá? Marrom. Se nós pegarmos o outro par de alelos, a gente vai pegar a letra E. Então, o Ezão, aí que vem o fato. Ele é um alelo que não interfere no outro par. Então, a gente o chama de permite cor, tá? Ou seja, ele não atrapalha o funcionamento desse par de alelos. Já o Ezinho, aí que está. O Ezinho é o epistático. E por ser epistático, ele vai determinar uma cor diferente. E nesse caso, essa cor se chama dourada. Tá? Então, aqui está, dourado. Bom, aí mata a charada na questão. Ó, se porventura nós apresentarmos aqui Bzão, a princípio é preto. Mas para ele ser realmente preto, ele tem que estar acompanhado de um Ezão. Porque se for Ezinho, ele vai ser dourado. Então, o Bzão e o Ezão, cor preta. De qualquer maneira. Ó. E aqui, Bzinho é para ser marrom. E é marrom porque ele vai ter o Ezão junto. Então, mesmo que seja Ezão, Ezinho, o Ezão é o dominante em relação ainda ao epistático. E o Ezão vai determinar que o marrom apresente a sua característica. Tá? Bom, aí que vem o fato. Tá? Para ser um alelo
para ser um efeito epistático, o ezinho tem que estar junto com outro ezinho. Então, somente ezinho que vai determinar o dourado. Tá? Então, se for assim, ó, Bzão, ezinho, dourado. Bzão, ezinho, dourado. Se for Bzinho, ezinho, dourado. Tá? Então, o dourado, nesse caso, é porque ele está com o ezinho, ou seja, com alelo epistático. Beleza? Esse é o grande detalhe. Então, vamos lá. Vamos fazer um breve teste aqui. Se eu pegar um labrador, Bzão, ezão, ezinho, com Bzão, ezão, ezinho. Bom, aqui eu vou fazer uma pergunta bem clássica, né? Qual é a cor desse cachorro, né? Desse labrador macho? Bzão, preto. Ezão permite a cor. Então, ele é preto. Beleza. Vou só abreviar. Preto. Bzão, ezão, preto também, professor. Então, tanto o macho quanto a fêmea são pretos. Aqui, nós teremos, então, 4 gametas de híbrido, né? 1, 2 heterozigotos de híbrido. 4 gametas com 4 gametas. Isso vai nos dar 16 genótipos. A gente sabe que esses 16, 9 para 3, para 3, para 1. Esse é o 3 mais lindo que você já viu na vida, né? Então, vamos lá. O que esse 9 aqui é? Ele é Bzão, alguma coisa, ezão, alguma coisa. E o que esse 3 é? Bzão, alguma coisa, ezinho, ezinho. Já matou a charada, né? Muito bem. Aqui é Bzinho, um ezão. E por último, aqui é Bzinho, ezinho, ezinho. Fechou. Agora é só você determinar quem é quem na história. O que é Bzão, ezão? É preto, prof. Por quê? Porque tem Bzão é preto. Ezão permite a cor. Bzão teria que ser preto, mas ele é ezinho, ezinho. Então ele é dourado. Bzinho com ezão é marrom. E Bzinho tem que ser marrom? Ah, mas ele tem ezinho, ezinho, prof. Então ele é dourado. Isso nos dá uma proporção. Preto, 9. Dourado, 3 com 4 dourados e 3 marrons. Então, fica uma proporção, na verdade, essa proporção recessiva é 9 pretos para 4 dourados para para 3 marrons. Essa, então, é a proporção que a gente tem na epistasia dominante. Não, epistasia recessiva. Né? Dominante é 12, 3, 1. Recessiva, 9, 4, 3. Muito bem, prof. Agora vamos para a poligenia, tá? É um pouquinho mais simples, tá? Digo de passagem. É uma herança quantitativa, então o que determina é a quantidade de alelos. É o efeito aditivo, tá? Acumulativo, tá? Bom, aqui dá para a gente ler, né, nessa questão, tal. E onde que a gente vai aplicar isso? Altura, peso, cor da pele, cor dos olhos, grau de inteligência e outras coisas, inclusive na questão das plantas, tá? Tanto dos animais quanto nas plantas. Vamos ver? Vamos lá. Existe o gene aditivo dominante e existe o gene não aditivo recessivo. Então, o dominante, ele adiciona algo e o recessivo não adiciona nada. Mas o recessivo, ele tem que estar ali, né? Porque é um alelo. Vamos ver aqui, então. Então, na cor da pele humana. A cor da pele humana é assim, ó. Azão, Bzão. Se nós pegarmos esses 4 alelos dominantes, juntos eles terão um efeito aditivo que vai produzir muita melanina, porque a cor da pele se dá pela melanina, então vai ser negro. Se for 3 alelos dominantes, não importa quais são eles dominantes, vai ser mulato escuro. 3 aditivos. Se for 2, também não importa quais são, vai ser, no caso, mulato médio. E se tiver um alelo dominante, um alelo, não importa qual, um só dominante, ele vai ser mulato claro. E se não tiver nenhum dominante, é branco. E nesse caso o branco não é albino, tá? O branco ele tem pouca melanina, nesse caso tem um efeito aditivo muito pequenininho, tá? Muito bem, prof. Aí nós temos um caso. Esse gráfico aqui está com um detalhezinho errado aqui, mas eu vou corrigir ele para você, tá? Se nós pegarmos então numa proporção, tá? Vamos imaginar assim, ó, a gente vai pegar lá, vamos casar uma pessoa, azão, azinho, Bzão, Bzinho,
com Azão, Azinho, Bezão, Bezinho. Logo, essa pessoa aqui é mulato médio de híbrida, tá aqui, né? E esse aqui também é mulato médio de híbrido. Se nós fizermos lá a nossa conta, né, normal, 4 gametas gera 16 genótipos. Aí você vai falar, professor, então 16 genótipos vai dar 9331? Não, não vai dar 9331. Por quê? Porque dentro dos 9 nós teríamos Azão, Azão, Bezão, Bezão. Mas dentro dos 9 nós também teríamos Azão, Azão, Bezão, Bezinho. Mas peraí, Azão, Azão 4 é negro, com 3 é mulato escuro. E aí então quebrou a sequência. Tá? Então como é que a gente calcula? Assim, ó. A proporção vai dar 16. Tá? E esses 16 estão exatamente aqui. Mas quanto é Azão, Azão, Bezão, Bezão? Quantos Azão, Azão, Bezão, Bezão a gente tem? Um só. Vem aquela regra do 2 elevado a n. 2 elevado ao número de heterozigoto. Aqui não tem nenhum heterozigoto. 2 elevado a 0, 1. Aqui tem um heterozigoto, então vai dar 2. Aqui também tem um heterozigoto, então vai dar 2. Isso significa, então, aqui tem 2 heterozigotos. Então são 4 aqui, 2 elevado ao quadrado. Aqui não tem heterozigoto, é 1. Aqui também não tem heterozigoto, é 1. Aqui tem 2, ó. Aliás, tem 1, né? 2 tipos, né? Aqui também tem heterozigoto e aqui só tem 1. Então, a proporção real desse casamento é 1, 4, 1, 4, 6, 4 com 1 dá 6, aqui 4 e aqui 1. Então, a proporção real desse aqui vai ficar 1, 4, 6, 4, 1. Beleza? Essa, então, é a herança quantitativa. Bom, fizemos aqui o quadrado de Punnett e dentro do quadrado de Punnett a gente consegue, então, observar aquela proporção. 1, 4, 6, 4, 1. Tranquilo, né? Aqui é só para mostrar para vocês que existem variações. Tem alguns livros que trazem, não com a letra Azão, Bezão, mas com ST, tá? Mas é a mesma história. Muito bem, então... Aqui tem um segredinho para você fazer aqueles cálculos rápidos, tá? Para a gente, então, fechar essa aula. Se você tem um número de genes, ó, o número de genes vai ser igual ao número de fenótipo menos 1, tá? Então, de repente, você tem um fenótipo lá, você tem 5 fenótipos. Mulato escuro, negro, mulato escuro, mulato médio, mulato claro e branco. 5 fenótipos. Quantos genes estão determinando esses 5 fenótipos? 4 genes. O contrário é verdadeiro. Se eu tenho 4 alelos, se eu somar mais 1, eu vou ter a totalidade de fenótipos. Então, o número de fenótipos é o número de alelos, de genes, né? Mais 1. Beleza? Valeu, galera! Acabou, então, a genética. Façam os exercícios para que essas informações entrem na sua memória. Um abraço e tchau!